Vamos ouvir a palavra, Salmo 91. Rapidamente uma leitura até o versículo 7, porque já estudamos aqui. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aprendemos que habitar nos esconderijos do Altíssimo é estar em comunhão com a palavra todos os dias da sua vida. É viver em comunhão com a palavra. Aqui está o esconderijo do Altíssimo. Deus não está escondido em algum lugar. Deus está na sua palavra. A sombra do Onipotente descansará. A pessoa que anda em comunhão com a palavra, ela tem essa segurança, porque ela não entra em pânico, não entra em desespero no momento da adversidade, no momento difícil. Ela sabe que Deus está com ela. Versículo 2: direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele não é um ídolo de gesso, de madeira. Não, ele é Deus para fazer até mais do que pedimos ou pensamos. Estou só lendo aqui porque já estudamos bastante esses versículos, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você não vai cair nas armadilhas do diabo, laço do passarinheiro e da peste perniciosa, coisa que contamina. Não é só a doença, por exemplo, há pouco tempo nós ficamos assustados em São Paulo com a febre amarela, né? De vez em quando tem aquela gripe suína, gripe aviária, não sei mais o que, e outras pragas que já passaram, que são perniciosas, mas é mais do que isso, pessoal. Também a praga moral que entra até na igreja de Cristo, se ela permitir. Eu tenho explicado para mostrar que a igreja evangélica não é homofóbica, como alguém quer dizer, muito mais, entenda bem. A igreja, porque eu contei que uma vez ali numa mídia social, que ele falava a respeito de uma igreja que não tem a origem no Brasil, não. Ele fala, a igreja tal se modernizou, ela aceita nas suas fileiras os homossexuais. Aí eu falei, pastor, o que tem isso? Não. Ela não pode ter de maneira alguma, porque a Bíblia diz que o homossexual é pecado. Deus criou homem, mulher. A mulher deixará o homem o seu pai, a sua mãe, unirá a sua mulher, e serão os dois uma carne só. Mas, por favor, não é só esse grupo, não. Não pode ser adulto. Se você descobrir que um pastor é adulto, ele não pode estar no púlpito da igreja. A Bíblia diz que não, o homem é marido de uma só mulher, é mulher de um só homem. Claro, alguns chegam na igreja depois de 5, 6 casamentos. Lembra o que Jesus falou? Tu tiveste 5 maridos, que Deus não condena ninguém não, o pessoal que chega na igreja, às vezes chega na vida, né, com a igreja, com 3 casos, né, mas ele vai se acertar, vai colocar a casa em ordem para ser marido de uma só mulher, para ser mulher de um só homem. Mas se você descobrir que um pastor está em adultério, ele não pode ficar no púlpito da igreja. Ele não pode estar, claro que ele tem direito à restauração, ele tem direito a esse reencontro com Deus. Ele pode voltar ao púlpito, mas ele tem que ser disciplinado, não é verdade? Mas não é só o homossexual e o adúltero. Você descobre que o pastor é um caloteiro, entenda? Caloteiro não é aquele que, por causa de uma crise, ficou devendo, não é aquele que compra para não pagar mesmo, picareta. Não pode, de maneira alguma. Imagina, eu estou aqui pregando, você levanta aqui, quando é que você vai pagar eu, seu picareta? Entenda? Ou mentiroso, que é uma mentira provada, que ele é mentiroso, ele não pode estar na igreja. Então não é homofobia, não, quando diz que o homossexual não pode pregar, não pode entender, ele pode vir? Pode, a porta está bem, mas tem que passar pela porta. Se ele não passar pela porta, não adianta, ele tem que passar pela porta. Passar pela porta é deixar o pecado e nascer de novo em Cristo, ou então ter esse reencontro com Cristo, tá bom? Deixa bem claro isso. Então cuidado com a peste perniciosa, vai entrando. Hoje eu falei que o nosso país, há uns anos atrás, não tinha um instituto do divórcio como tem hoje. Hoje o cara descasa, casa descasa, como troca de roupa, né? A Bíblia não fala sobre isso não, mas eles aceitam, e até a igreja de Cristo vai aceitando. O importante é o amor. Se o amor acabou, mas o amor nunca acaba, porque Deus é amor, entenda? Então nós temos que seguir a orientação bíblica, cuidado com a peste perniciosa. Mas, 4, ele te cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. Que bonito! Como a galinha cuida dos seus pintinhos, o Senhor cuida da sua igreja, do seu povo. A sua verdade, que é a sua palavra, é escudo e broquel, uma arma de defesa muito forte. Não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia, tanto que é visível que é invisível, nós não temeremos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é porque deu em fulano, tem que dar em você, aquilo que doença que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Não, a Bíblia mostra claramente que nós cremos na palavra. Se ficarmos na palavra, seremos abençoados. Agora chegamos hoje. Diz, somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. São 2 partes. A primeira parte, vamos para Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 25.
Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. O primeiro é Marcos, o primeiro é Mateus, o segundo é Marcos. É a história de uma mulher que tinha hemorragia. E a pessoa com hemorragia naqueles dias, ela estava numa categoria chamada de imundos, pessoas que não poderiam ser tocadas, né, nem tocar em alguém. Então essa mulher estava numa situação muito drástica. 25 diz assim: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus. Irmãozinho, a igreja tem que falar de Jesus. Nós somos muito egoístas, ou nós não cremos verdadeiramente. Eu estava comentando com os pastores esses dias, e falei com a igreja, que nós não cremos no Evangelho como deveríamos de crer. Se nós crêssemos na eternidade, que Paulo, o apóstolo, ele teve uma visão do terceiro céu, que ele diz que no paraíso, ele viu coisas que eram inefáveis. O que é isso? Não tem palavras para descrever a beleza que ele viu na eternidade. Se nós crêssemos nisso, nós falaríamos mais. Pessoal, tem uma eternidade bonita para você, basta você aceitar o caminho que é Jesus. Olha, Jesus morreu por você, mas agora não falamos, porque nós talvez não cremos muito ainda. Não cremos, deveriam de falar. Não for, quem tem gente que recebeu cura e nunca falou, tem até vergonha, mas eu tenho vergonha de falar. Não tinha que ter vergonha, não. De maneira alguma ter vergonha. Eu falei uma vez para um amigo, falei, rapaz, a cura que você recebeu era para você colocar uma placa, tipo aquele pessoal que anuncia ouro, prata, já viu? Antigamente era chefe, retrato, né? Fica ali assim na Praça da Sé, aqui na República, aqui na 24, na Barão. Nós tínhamos que fazer isso também, mas é quando eu falei para ele, Deus puxou a minha orelha, que o meu não foi o caso dele, mas foi outro caso. Eu fui um alcoólatra, eu fui pinguço, de cair no chão mesmo, de beber. Eu tinha que falar assim, eu fui alcoólatra, o alcoolismo tem cura, Jesus Cristo. Temos que falar mais. Essa mulher ouviu falar de Jesus, certamente ela ouviu falar que Jesus curava, porque ela era uma mulher doente, uma mulher que durante 12 anos tinha gastado tudo, não tinha melhorado. Alguém deve ter falado para ela, olha, você já ouviu falar de Jesus? É um profeta que tem, um pregador, e quando ele passa as pessoas tocam, tem gente que está tocando nas vestes dele, está sendo curada. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Quer dizer, ela determinou nisso. Quando ela ouviu falar de Jesus, veio o que para ela, pessoal? Fé, exatamente. Fé é uma certeza. Lembra, a fé vem por ouvir, ouvir pela palavra. Quando ela ouviu a palavra, quando ela ouviu falar de Jesus, nasceu uma certeza, uma convicção, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Quer dizer, naquele momento ali, ela olhou com seus olhos. Olha o Salmo 91:8 lá para o dia 20. Somente com teus olhos olharás. Quer dizer, ela não dependeu de ninguém, não. É quando ela ouviu, nasceu nela a certeza, nasceu nela a convicção. Não foi alguém que disse, vai lá você também, e vai lá e você toca também. Ela ouviu falar que isso acontecia e nasceu nela a convicção. Mas a Bíblia diz que a fé sem obra está morta. Então ela, na mesma hora que ela ouviu falar, ela colocou a fé em ação. Diz, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo, já está curada daquele mal. Presta atenção nisso, sentiu no seu corpo a cura. Ela sentiu. Quantas vezes nós sentimos a cura na reunião? Quantas vezes nós sentimos a cura numa oração? Mas não ficamos com aquela cura, ela não permanece. Por quê? Nós veremos lá na frente. Diz então, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Nessa hora parece que Jesus não estava sendo usado por Deus. Porque Jesus era Deus, mas estava aqui como homem, mas andava cheio com o Espírito Santo, na plenitude do Espírito. Tanto que ele falou para aquela mulher, chama o teu marido. Você não tem marido não, disseste bem, tiveste 5 maridos, que tu tens não é teu marido. Então, profeta, deu a palavra do conhecimento, é um dom do Espírito Santo. Ele andava cheio com o Espírito Santo. Aí um outro homem chega perto dele,
e disse, eu te vi debaixo da figueira, e tomou um susto, porque Jesus mostrou que conhecia, mas nesse caso parece que ele não foi usado por Deus, não, ele provocou nessa senhora algo. O que ele provocou? O testemunho dela. Ele perguntou, quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Nós andamos muito desligados, às vezes estamos com ele, somos dele, como os discípulos, mas estamos desligados e não entendemos as coisas espirituais. Senhor, não estamos entendendo. Tem tanta gente aqui, está esbarrando em você, esbarra daqui, toca dali, e o Senhor está dizendo quem tocou nas minhas vestes. Ele não entenderam que ele disse, de mim saiu virtude, foi um toque diferente, e olhava em redor para ver a que isso fizera, parecia que não estava ligado com Deus, mas aí disse, mas então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. Vamos abrir um parênteses aqui. Muita gente não é liberta e continua sangrando, não fisicamente, às vezes financeiramente, às vezes no mundo espiritual, e não consegue sucesso. Por quê? Porque não fala toda a verdade. E Jesus não aceita 99%, ele só aceita a verdade. Errou, não devia ter errado. Mas se você for indagado a respeito do erro, não minta. Foi bom falar isso aí. Eu precisava de desabafar com alguém. E pronto, o bom, ou então se já foi resolvido, também não, amigo, eu já sou lavado no sangue de Jesus, isso é coisa do passado, o meu Jesus já me lavou, porque eu já falei com Deus, e já falei com quem eu tinha que falar, não precisa também ficar falando toda hora, porque pecado perdoado é pecado inexistente, não existe mais, não tem que ficar lembrando. Mas se for o caso, entenda bem, você não vai mentir, amigo, eu sei que você está falando, mas isso aí eu já tive que já pedi perdão para quem eu tinha que pedir, e já pedi perdão a Deus, então isso não existe mais, tá bom? Vamos mudar de assunto, é claro. Agora, se é uma coisa que imagine que for a pessoa a quem você tem que pedir perdão e você não pediu, você tem que falar. Porque se você não fala, você fica sangrando. A mulher disse toda a verdade. Tem gente que fala um pouco da verdade, mas esconde talvez um fato. E aquilo ali não pode. O apóstolo Paulo escreveu uma carta, ele disse, se tem alguma coisa que se for descoberta vai nos trazer vergonha, nós devemos falar. Porque aquilo pode nos trazer vergonha um dia, não é verdade? Porque se você souber de um fato meu, que não foi confessado, que não foi perdoado, você ficar de pé e falar, poxa, que vergonha você for pastor da igreja, não é verdade? Você perguntar, você já teve um amante? Teve, não sei, um exemplo, né? Pois se for uma coisa que já está, amigo, por favor, você está perguntando uma coisa que já foi resolvida com a igreja, foi resolvida com quem tinha que resolver, acabou. Você não vai querer agora pescar pecado que não existe mais. É uma coisa. Mas se é uma coisa, entenda bem, que nunca foi, entenda bem, se tratado, não pode ter. Nós temos que não ter, Paulo diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Então, tem algum erro? Fala toda a verdade. Ela falou toda a verdade. Sou eu. Porque o que ela estava fazendo, diante dos nossos olhos, não era erro algum. Mas naquela lei, a lei mosaica que existia, ela não podia estar ali, porque ela era uma mulher com hemorragia. Ela não podia tocar nem ser tocada, mas ela foi e falou, sou eu mesmo. Eu, 12 anos, eu tenho uma hemorragia. O pessoal deve ter assustado. Mas calma, pessoal, calma, não me apedreja não, calma. Eu tinha uma hemorragia, mas eu ouvi falar desse homem, eu ouvi falar de Jesus, eu ouvi falar que os milagres estavam acontecendo, que as pessoas estavam sendo curadas, e quando eu ouvi, nasceu em mim uma certeza, se eu tão somente tocar na sua veste, sararei. Eu fiquei, sabe quem estava passando, eu disse, mas tem muita gente, eu vou passar, porque a fé é maior do que a lei. E ela foi, tocou nas vestes, na hora que eu toquei, eu senti a minha cura. Olha a resposta de Jesus, filha, que bonito, ganhou o título logo, filha, a tua fé te salvou. Não fazendo aqui uma defesa, uma autodefesa, né? Mas olha o que está, somente com teus olhos olharás. Quer dizer, não foi a fé de Jesus. Quantas vezes a pessoa diz assim, pastor Jaime, foi por causa da tua fé, sim, mas você colocou também a sua, eu despertei a sua fé quando eu falei aquilo, porque se fosse pela minha fé, então todo mundo teria que ser curado, mas quando vem numa reunião, tem gente que é curada, tem gente que não é curada. Jesus chegou em Nazaré, e o que a Bíblia diz? Alguém lembra desse fato? De Marcos 6, a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres, alguns só com imposição de mãos, por causa de quê? Por
causa da incredulidade, a falta de fé deles. Jesus não pôde operar Jesus, porque se dependesse da fé deles, todo, mas ali dependia, a tua fé te salvou. Aprenda, como eu falei, não é fazendo uma autodefesa, mas quando aquele pastor não tem fogo pentecostal, aquele pastor não é sapatinho de fogo, aquele pastor não é pentecostal, aquele pastor não crê em cura. Não é o pastor às vezes, é você, que está colocando a fé na pessoa errada. Como você está mais ou menos como o Naamã, que foi procurar o rei da Síria, de Israel. Ele não tinha que procurar o rei de Israel, tinha que procurar o profeta Eliseu. Não tem que procurar o pastor da igreja, mas procurar Jesus. Claro que o pastor está para orientar, para orar e tudo, mas a sua confiança tem que estar nele. Olhando para quem? Para Jesus, o autor e consumador da fé. Então ele diz, a tua fé te salvou, vai em paz. Vai ser bem paz. Agora o nosso, hein? E ser curada desse teu mal. Vamos ver o tempo aqui do verbo. E ser, então ela não estava curada? Ela não estava curada, pastor Jair? Ela sentiu a cura, lembra que eu falei lá atrás? Ela sentiu a cura, mas a cura, pessoal, ela é dada não é só para mim não é só para você. Quando eu recebo a cura, ou você, ou qualquer outra bênção, nós somos capacitados a ser testemunha do Evangelho. Por isso que eu falei que nós não cremos, ou temos poucos salvos na igreja, porque nós não falamos de salvação como temos que falar lá fora. Porque o Pedro disse lá na porta formal do templo, o que eu tenho, isso te dou, não posso dar o que eu não tenho, eu não posso dar. Ela tinha cura, ela sentiu, ela tinha que dar o testemunho. Lá em Atos 1,8, veja só que é a mesma palavra, Atos 1,8. Mas recebereis o quê? A virtude do Espírito Santo. O que Jesus falou quando a mulher tocou nele? Eu senti sair de mim virtude. Então, quando essa virtude do Espírito Santo entra em ação em mim, entra em ação em você, o que ele nos capacita? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Então, quando eu sou curado, abençoado, seja qual for a benção, eu não só sou abençoado, como eu sou capacitado a testemunhar. Eu me torno o quê? Um propagandista, entre aspas, do céu, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. É o pecador que é perdoado, rapaz, você era assim realmente, mas eu aceitei Jesus, me tornei uma nova criatura. Mas em tudo que você fez, ele apagou, porque ele sofreu lá na cruz por mim, e assim por diante. Nós temos que fazer a igreja ser testemunha, mas nós fazemos uma igreja que parece que é um clube social. Entramos aqui, parece que mostramos a carteirinha, podemos entrar, aleluia, glória a Deus. Chegamos lá fora, são os pecadores. Não, pelo contrário, temos que dar testemunho para eles. É que eu falo, que eu estava falando na tese, eu tenho falado muito para a igreja, para despertar a igreja. Você entra num elevador e está lá um homem travestido de mulher, aí você olha para ele e fala, olha para a minha cara. Amarrado Satanás, o sangue de Jesus tem poder. Você é um estúpido que fala isso. Não, dê um sorriso para essa pessoa. Por quê? Porque Deus é amor, e na presença de Deus abundante alegria. Bom dia, boa tarde. Vai pegando liberdade, vamos dizer que é no local de trabalho, todo dia você cruza com aquela pessoa, bom dia, boa tarde, Deus te abençoe, daqui a pouco aquela pessoa está te pedindo oração, irmão. Mas você é estúpido, é grosso, é um religioso idiota, entenda, que fecha a porta para todo mundo, não fala com o pecador. Você devia falar, irmão, sorrir para a pessoa. Talvez tenha que até se examinar se você encontrou Jesus, porque se você encontrou Jesus, ele habita em você. Como é que Jesus trataria aquela pessoa? Seria certamente com um sorriso, vinde a mim. Ele disse claramente, ele disse, o que vem a mim, eu de maneira alguma lançarei fora. Mas não é apenas o homem travestido de mulher ou a mulher travestida de homem, é a pessoa lá com roupas religiosas, ou o cidadão que é mau elemento, que é mal visto no local, entenda, sorria para ele, bom dia, boa tarde, Deus te abençoe. Um dia essa pessoa está com... Você deixou a porta aberta aqui, para o coração, nunca feche, entenda bem, a porta para a pessoa entrar no seu coração. Porque se ela entra para te pedir ajuda, eu estou sabendo que você é crente, evangélico, é cristão, você é da igreja, você quer fazer uma oração por mim? Já pensou, irmão, que coisa bonita? Mas você deixa a porta fechada, com cara feia? Não, nunca tenha cara feia para ninguém. Entenda? Quando eu digo cara feia, não é o belo, não, que se for isso eu não podia pregar, não estou falando do belo que é da beleza, não. Uma vez eu falei para um cidadão, isso amigo, se fosse procurar pessoa com porte físico, não sei o que, eu nunca seria pregador, então eu não sou modelo, já não está procurando modelo, está procurando pregador, entendeu? Pessoa que tenha temor no coração, que tenha, entenda bem, pode ser alto, pode ser baixo. Para um missionário essa hora costuma brincar, qual é a altura do homem normal? Ele fala 1,66 m.
que é a altura dele, é verdade, não é? Ele disse, ele na brincadeira do outro é só para gastar pano demais, e acaba onerando, né? Porque você vai comprar uma roupa, e qual é um exemplo, blazer, né? Vou falar assim um exemplo só que não é, não, só para não pensar que eu estou jogando verde para colher madura, né? Mas assim, qual é o número do seu blazer? É 58, um exemplo, né? Quem entende sabe que não é, mas só um exemplo, 58 meu. Aí entenda bem, mas o outro é mais fortinho, 72, mas qual o preço do 72 para 58? É o mesmo. Quem gastou mais pano? Foi 58 ou 72? Foi 72, né, que gastou mais pano, mas o preço é o mesmo, por isso que fica mais caro, por causa do pessoal mais forte e mais alto, né? Então, a estatura do homem normal, diz o missionário, é 1,66. Se fosse eu falando, eu diria que é 1,73 m, né, que é a minha altura, 1,73. O outro vai dizer que é 1,80, o outro vai dizer que é 1,90, o outro vai dizer que é 1,60. Então, o que eu estou querendo passar para você, irmãozinho? Deixa a porta aberta para os outros. Vai lá, mostrando o amor de Deus, você vai vencer, pode ter certeza. A tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Mas temos que voltar para a segunda parte, estão lembrados? Do Salmo 91, vamos ver ali então. E ele diz, somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Salmo 37, versículo 7. Salmo 37, versículo 7. Cuidado que tem muita gente assim, hein? Tem muito cristão dragão. Você conhece o cristão dragão? Tem que até segurar a língua, senão você enrola a língua aqui. Cristão dragão. Né? E o que é o cristão dragão? Já falo já. Capítulo 37, versículo 7. O que diz aqui? Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Agora vou mudar aqui o número 37 para o 73, 2. 73, versículo 2. E o que o salmista diz para nós aqui nessa lição? Ele diz, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Por quê? Pois eu tinha inveja de quem? Dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha como é que é, quantas vezes, meu irmãozinho, somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Não fica se igualando, não. Nós nunca, pastor Jaime, porque eu vejo muita gente que não tem nada de Jesus e prospera. E é o rico, se você olhar, acho que os mais ricos desse mundo, pelo menos aparentemente pelo testemunho, não são cristãos. Mas isso não quer dizer nada. Por quê? Porque Paulo falou a Timóteo, 1 Timóteo 6, 7. O que Paulo falou? Coloca para mim. Porque nada trouxemos para esse mundo, e é manifesto que nada poderemos levar dele. Eu brinco sempre aqui, se levar, alguém vai visitar seu caixão à noite. Enterra alguém com um cordão de ouro bonito lá. Cordãozão de ouro. Antigamente se usava muito dente de ouro, né? Porque é o metal que não pega infecção, né? Aí está lá, cidadão lá, e lá o dentinho. Quando fizer lá a estimação do corpo lá, não vai encontrar o dente de ouro, não. Alguém vai visitar aquele túmulo lá à noite. Está lá alguém olhando, a pessoa, você cordão de ouro, um anelzão de ouro, uma pulseira de ouro, chegou à noite. Tem um caso, esse aí eu vou contar, porque ele mesmo contou na televisão. Tinha um rapaz que foi jogador de futebol, foi um grande jogador de futebol, e ele trabalhou num serviço funerário de uma empresa, e ele trocava a roupa do extinto, né? Do falecido. E ele disse assim, ele dava uma cueca novinha para colocar no defunto. Disse, mas quem vai ver a cueca do defunto? Eu vou ficar com essa para mim. Vocês ouviram isso, não ouviram? Não foi só eu que contei, não. Então não estou falando nada demais. Ele mesmo deu o testemunho dele, né? Falou que ele pegava a roupa e falou assim, puxa, a pessoa pega uma coisa lá de marca e tudo. Olha, por favor, papai gostava tanto, vovô, bisavô, vamos falar assim, tataravô, né? Que, por mais que você, mas sabemos que chegou a hora. Meu tataravô gostava tanto, coloca essa cuequinha nele. Pode deixar, senhora. Nada, vou lá, vou trocar aqui, vou botar a minha nele. Que não deixava de ser um crime, mas foi confissão dele mesmo, não foi confissão minha não. Mas o que eu estou dizendo, se levam em vida, imagine se sepultarem alguém com ouro. Mas voltando à seriedade, meu irmão, então não tem inveja, porque não vão levar nada, e a vida é eterna, acabou, 100 anos o cidadão viveu, viajando não sei quantas vezes por ano, morando em tal lugar, mas não teve um encontro com Cristo, coitadinho dele. Meu irmão, vai pegar 100 mil anos, 100 milhões, 100 trilhões, eternamente. Eu estava vendo o relato de um homem,
que pode terminar os seus dias na prisão. Ele disse, puxa, tem 70 e poucos anos, vamos dizer que ele viu mais 20 anos, mas e a eternidade que é 20 milhões, que é 20 bilhões, é eterno, não tem fim. Irmãozinho, se acerte, porque Jesus, Ele quer, então não tem inveja. Vamos voltar à nossa mensagem, Salmo 91, 8, então de hoje, porque somente com teus olhos olharás. Ande na sua fé, não dependa da fé de Jaime, de ninguém, dependa da sua fé. Leia a Bíblia, ouça a pregação, deixe Deus falar ao seu coração, aprenda somente com teus olhos olharás. Mulher, a tua fé te salvou. Isso falou para Bartimeu, falou para a mulher cananeia, grande é a tua fé, então seja como desejas, quando ela clamava pela libertação da sua filha. Fica com essa mensagem hoje. E a segunda, não se compare com o ímpio, não, se contente com o que Deus der, seja na alegria. Isso aqui não é demagogia, hipocrisia, irmão, é verdade. A alegria não está, entenda bem, outra coisa, está na presença de Deus. Agora, por favor, também não vai agora pedir, Deus, então me deixa na miséria, não. Prosperidade é dom de Deus, que você cresça com a bênção, mas com a bênção de Deus, tá? Que você cresça na presença do Senhor, mas você verá que a alegria está na presença de Deus.